Bem-vindos ao Aprendizap, hoje mais do que especial. Olá, tudo bom? E hoje nós vamos falar sobre Google Planilhas. Dá para usar, Wellington, Google Planilhas no ambiente pedagógico, sala de aula? Célia, mais do que usar o Google Planilhas em sala de aula, a gente consegue usar o Google Planilhas de uma forma muito divertida. Então hoje no nosso Aprendizap, nosso formador Robson vem mostrar para vocês como utilizar planilhas para fazer uma atividade com seus alunos. Vamos chamar? Vamos, isso parece um pouco mágica. Você vai ver que ele vai mostrar coisas para vocês que realmente são fantásticas utilizando o Google Planilhas. Então, vem, Robson! Olá, Wellington. Olá, Marcele. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Olá para quem está nos acompanhando. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí como que a gente pode utilizar o Google Planilhas, né, para fazer uma atividade como o Wellington falou. Muita gente acredita que o Google Planilhas é somente ali para fazer gráficos, calcular, né, armazenar dados e muito pelo contrário, a gente também consegue utilizar o Planilhas para fazer atividades para os nossos estudantes, né, seja ali atividade de fixação ou de revisão, até mesmo antes de uma prova. Tá, mas aí você vai mostrar uma forma inovadora. Ou não conta sei, pra às vezes já gente. temos professores que usam. E aí aproveita e conta pra gente aqui na descrição se você já testou isso que o Robson vai mostrar pra gente. Célia, mas mesmo que alguns dos nossos professores utilizem, eu posso apostar que muita gente já usou o Google Planilhas para fazer batalha naval, para fazer campo minado, para fazer muitas coisas, mas Palavras cruzadas eu acho difícil, viu? Será? palavra cruzada. Me conta, pra que faixa etária você pensou nessa atividade? Então, do meu ponto de vista, a gente consegue utilizar para qualquer faixa etária, né? Das crianças até os adultos, a gente consegue envolver ali com a utilização de palavras cruzadas no Google Planilhas. Gente, quem não adora palavra cruzada? Assim, você até pode falar assim, não, eu não faço. Se alguém estiver fazendo palavra cruzada do seu lado e falar assim, vem cá, uma palavra com 3 sílabas e que seja isso, você para e começa a pensar e aquilo te pega. Palavra Mais do cruzada que é muito isso, legal. né? Exercício para evitar algumas doenças, fazer palavra cruzada, atividades Sim. que trabalham em lógica, raciocínio. Então, vamos ver, Robson, mostra pra gente. Vamos lá. Então, agora vamos colocar a mão na massa para construir a atividade de palavras cruzadas. Então, como é que você vai fazer para dar início aí às suas palavras cruzadas? Você vai entrar no Google Planilhas e aí depois do Google Planilhas, o interessante é você selecionar, como estou fazendo aqui, selecionar toda a área aí que você acredita que seja ideal para realizar a sua atividade. Por exemplo, eu selecionei essas células, né, que estão aparecendo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ali no encontro das células, eu vou mexer no tamanho dessa célula, né? Então posso aumentar, diminuir, deixar ela ali mais quadrada, né? Que é o ideal para a gente fazer esse tipo de atividade. Então vou mexer, como eu falei, no tamanho das células, né? E aí procurar deixar elas mais próximo do ideal ali, mais próxima uma da outra, né? Na questão do tamanho, para deixar tudo uniforme. Então vou mexer no tamanho das células, né? Então como eu estou fazendo aqui no nosso vídeo. Beleza, acredito aí que já tenha chegado um tamanho legal para acontecer o nosso jogo. E aí o que a gente vai fazer? O ideal é a gente selecionar aí uma coluna, né? Ali, uma coluna não, mas um trecho que a gente considere central do nosso jogo, para a gente poder colocar uma palavra para dar início ao nosso jogo. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o Palavras Cruzadas referente às ferramentas do Google, né? Então, eu vou usar como exemplo o Jam, uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Jamboard. Então, vou colocar o nome do Jam, né? E aí o ideal é a gente sempre dar ali um espaço da primeira célula, né? Para que a gente consiga colocar números nessas células. Então, aqui eu estou fazendo rascunho, né? Então, por exemplo, eu posso colocar abaixo Meet, que é outra ferramenta aí do Google Workspace for Education, né? Então, como eu falei,
esse jogo vai ser voltado aí para as ferramentas, né? Como exemplo aqui no nosso vídeo. Então estou colocando as ferramentas, né? Então já percebi que aqui eu vou ter que dar uma modificada no tamanho. E o ideal é você faça da forma que eu estou fazendo, né? Que é um rascunho, para você poder modificar o tamanho ali das células, ver como é que vai ficar, para que na hora que você coloque em prática, você não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhum erro ali na hora de fazer o seu jogo e pôr em prática, né? Então, vou adicionando as outras ferramentas, né? Aqui na nossa atividade, coloquei tanto ferramentas do Google Workspace, né? Que a gente tem o Planilhas, o Meet, o Docs, o Agenda, né? Google Agenda, Google Forms e o Drive, certo? Então, fiz aqui o nosso jogo. Depois disso, nas colunas L e M, eu posso colocar as orientações, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui vertical, posso colocar horizontal. Depois disso, eu vou numerar as minhas ferramentas, né? Então, vou numerar aqui as ferramentas para que eu possa escrever, né, perguntas, dicas para os meus participantes. Então, beleza. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui planilhas, vai ser número 1, o Meet, vou colocar número 2, Books e assim por diante, vou numerando para dar uma orientação ao meu participante, certo? Então, deixa eu só arrumar aqui essa coluna vertical e aí eu vou colocar também na horizontal, né? Então, depois que eu inserir todas as minhas palavras, vou colocar os números, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então, vou colocar os números de todas as minhas palavras. Vou colocar também pistas, né? Tanto para as palavras que estão na vertical quanto na horizontal. E aí você pode colocar perguntas para esse seu participante poder tentar acertar, né? E aí descobrir a ferramenta, certo? Depois que você fizer tudo isso, né? E aí é ideal que você pense com calma nas ferramentas, pense com calma também nas perguntas, né? Então, por isso esse primeiro momento é muito importante para que você faça o rascunho e defina aí o seu jogo. Depois disso, o que eu gostaria de mostrar para vocês que é bem interessante, o que você vai fazer? Você vai selecionar célula por célula, né? E aí você vai colocar a formatação condicional. Por quê? Porque quando o seu estudante acertar, essa célula vai trocar de cor, né? Então, se ele acertar ali uma letra, essa célula vai indicar para ele que ele acertou trocando de cor, indo para cor verde. Então, vou aqui na opção formatar, formatação condicional. Aqui já está a opção que eu escolhi da célula, né? E aí eu vou na regra formatar célula se o texto contém P. Então, vou clicar em concluído. E aí, olha só. Por exemplo, vou apagar. Se eu colocar A, não vai ficar verde, né? Vai estar errado. Então, a gente pode colocar isso como regra para o nosso participante. Se a sua célula ficar verde, é sinal ali que você acertou a letra que está dentro dessa célula. Então, por exemplo, coloquei P. E aí eu posso devo continuar, né, essa formatação para todas as outras, para as outras células, né? Então, por exemplo, vou aqui na célula do L, que está o L está na célula C3, né? Então, o que eu vou fazer? Formatar a célula se contém, o texto contém, e aí vou colocar o L. E aí, testando, né? Olha só, vou apagar aqui o L para testar para vocês. Inseri o L, mudou de cor. Então, a gente vai fazer dessa forma com o nosso participante. Já vamos colocar isso como regra, né? Se ele acertar a letra ali da palavra, a célula vai automaticamente ficar verde. E aí a gente vai conseguir dar um diagnóstico ali, um feedback para o nosso estudante, para ele saber se realmente ele acertou a letra, se ele
a letra, né? E se ele tiver acertado a palavra, consequentemente tudo vai ficar verde ali. Então, com isso a gente consegue indicar para o nosso participante se ele acertou, certo? E aí ele vai ter, como eu falei, essa resposta. Então, como eu falei para vocês, planeje aí o seu jogo, né? Faça o seu rascunho, teste todas as possibilidades antes, para que você não tenha nenhum erro. Depois que eu coloquei aí as minhas palavras, né? Eu vou inserir as dicas, né? Então, por exemplo, no que é vertical, vou colocar, por exemplo, uma pergunta. Qual a ferramenta do Google Workspace é utilizada também, né? Como a gente viu no vídeo de hoje, não só aí para, como a gente está vendo, não só para geração de gráficos, né? Armazenamento de dados, mas para outras coisas. Então, vou colocar assim: qual a ferramenta do Google Workspace é utilizada também para a criação de gráficos e armazenamento de dados. Então, essa vai ser a pergunta aí para o meu estudante, né? Para ele poder, acertando a pergunta, ele vai certamente acertar a palavra. Então, vou formatar esse texto também ali para ele não ficar correndo sobre os outros espaços. Então, vou para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta vai ser: qual a ferramenta do Google Workspace possibilita a realização de videoconferências? E aí vou fazendo toda essa formatação, né, de texto também, para poder ficar ali bem legal, né, bem ajustado a minha atividade. Posso também, se eu achar aí que é legal, mexer no tamanho da célula, né, para caber a pergunta. Enfim, também posso ir construindo esses ajustes, como também posso fazer o seguinte: depois que eu tiver criado aí meu jogo, eu posso colocar bordas nas células, né, para ficar ali ainda mais caprichado. Então, posso clicar em bordas e aí posso selecionar o tipo de borda que eu quero para o meu jogo, e aí posso fazer esses ajustes para deixar o meu jogo ainda melhor, né, chamar mais atenção dos meus participantes, certo? E aí eu posso colocar mais uma pergunta aqui como exemplo para vocês. Na terceira pergunta eu vou colocar: qual a ferramenta do Google possibilita a leitura de livros digitais? Coloquei mais essa pergunta e aí a gente pode, como eu falei, né, dei alguns exemplos de como a gente pode formatar, e você também pode utilizar outras formatações aí que julgar necessário, ou outros ajustes também, e você pode fazer outros ajustes também, considerar necessário para deixar o seu jogo, a sua atividade ainda melhor para os seus participantes, né, para os seus usuários. E aí, gostaram da atividade? Tiveram um monte de ideias de como vocês podem trabalhar de forma criativa, lúdica, utilizando o Google Planilhas? Entenderam que qualquer faixa etária, porque o que importa aqui é o conteúdo que você vai colocar ali junto da sua palavra cruzada. E aí, Robson, o que você achou de participar do aprendizado? Foi bem legal, espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Espero voltar mais vezes. Coloca aqui embaixo o que você achou, qual a sua experiência, se você já usava o Google Planilha, se você achou inovador, e também me fala se você tem novas dicas para que a gente apresente aqui para todo mundo. E se quiser vir participar do nosso Aprendizap, também é só preencher o formulário que está na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.